Olá, amigos e seguidores do Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Sejam bem-vindos ao programa Almoçando com Feijão, onde você fica sabendo das notícias da região, Brasil e também no mundo. E vamos ao nosso toque de espiritualidade, que eu dedico aos amigos do Jornal da Praia, que estão aniversariando hoje, que são André Seufrásio, Joseni Cecim, Joanita Vila, Michele Pablo Loriano Celal, Silvana Matos, Nivaldo da Boite, Líbia Maurício, Maura Vicentim, Malu Juninho e Talita da Rosa. E a nossa reflexão de hoje, que serve para sábado e domingo, é: Deus está em toda parte ao mesmo tempo, ao redor de você e também dentro de você. Então, lembre-se, você nunca está desamparado, nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe, mantenha-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você, para ajudá-lo a ultrapassar todas as dificuldades. Vamos entrar na nossa máquina do tempo e viajar em direção ao passado. Paramos no ano de 1908, quando 250 mil mulheres se reúnem no Hyde Park em Londres para reclamar seu direito de voto. Em 1970, uma data importante, o Brasil é tricampeão mundial de futebol ao vencer a Itália por 4-1 no México. Notícia triste é que no dia 21 de junho de 2004, uma das maiores figuras da política brasileira, Leonel Brizola, morre no Rio de Janeiro aos 82 anos, vítima de uma infecção pulmonar. Ele foi internado à tarde, seria transferido para outro hospital quando se sentiu mal, vindo a sofrer um ataque cardíaco no fim da tarde. Um dos grandes políticos brasileiros. Saindo da nossa máquina do tempo, vamos parar em Santa Catarina. Pois é, o último dia do outono amanheceu com temperatura negativa. Foi menos 2 graus em Urupema. Ou melhor, em Bom Jardim da Serra. Em Urupema tivemos 0 graus. Nesta manhã temos o céu limpo, temperatura baixa, com geada, e deve chegar à tarde a 27 graus centígrados. Operação Chabu. Informações de pelo menos 5 operações foram vazadas a políticos e empresários. Os documentos de investigação da Operação Chabu, deflagrada na última terça-feira, dia 18, apontam que ao menos 5 operações da polícia em andamento em Santa Catarina tiveram informações vazadas a políticos e empresários. Vale lembrar que o prefeito de Florianópolis foi preso temporariamente, prestou depoimento e depois foi solto. Também foram cumpridos 23 mandatos de busca e apreensão. De acordo com os documentos, as informações sigilosas sobre as operações Alcatraz, Emergência, Blindagem, Falsa Impressão e Ave de Rapina podem ter vazado antes de serem deflagrados. Você sabia que os jovens são os mais afetados pela piora do mercado de trabalho? E acaba comprometendo o futuro da Previdência. Os jovens brasileiros são mais afetados pela deterioração da situação econômica e do mercado de trabalho. No primeiro trimestre, 41,8% da população entre 18 e 24 anos fazia parte do grupo dos subutilizados, ou seja, que estavam desempregados ou desistiram de procurar emprego ou tinham disponibilidade para trabalhar mais de 1 hora por semana. Em números absolutos, são 7.337.000 jovens brasileiros. A situação mais grave é no Amapá e também no Acre. Nesses estados, o desemprego passa dos 40% para quem tem mais de entre 18 e 24 anos. Mesmo em Santa Catarina, o estado com menor desemprego nesta faixa etária, a taxa ainda é alta, chegando a 14,5%. Claro que isso compromete o futuro desses jovens e também piora a situação da Previdência, porque com trabalhadores mais novos fora do mercado de trabalho, não haverá contribuição para o sistema previdenciário e isso prejudica as contas da Previdência. Falando de Estados Unidos versus Irã, o jornal americano The New York Times informou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou a ordenar um ataque contra o Irã ontem à noite, mas voltou atrás.
A operação seria uma resposta à derrubada de um drone americano pelos iranianos. O incidente é o mais recente de uma série de episódios na região do Golfo, uma via crítica para o transporte e fornecimento mundial de petróleo, desde maio, quando os ataques atingiram 6 petroleiros, colocando os governos iranianos dos Estados Unidos em rota de confronto. É claro que os iranianos negam envolvimento no ataque aos navios. Você sabia que após o feminejo, pocnejo, o sertanejo LGBT ganha a cena musical? Pois é. Você já ouviu falar em pocnejo? O termo ganhou notoriedade na internet em maio de 2019 após Gabel, filho de Solimões, da dupla com Rio Negro, lançar a canção Amor Rural no YouTube. Entoando uma história de amor entre dois rapazes do campo, além de dar início a uma nova vertente do gênero, o pocnejo Gabel, filho de Solimões, tornou-se o primeiro cantor sertanejo assumidamente homossexual no Brasil. Atualmente, com 590 milhões de views no YouTube, o gênero ainda não é um fenômeno como o feminejo, o funknejo ou o sertanejo universitário, mas tem tanto potencial quanto. Com base nisso, foi compilada uma lista para que a gente comente alguma coisa. O estilo não deixa de ser sertanejo, mas traz questões que nunca foram abordadas no gênero antes, como relações homoafetivas, preconceitos e etc. e tal. Afinal, a comunidade LGBTQ+, sempre foi consumidora do sertanejo. Eles apenas não tinham letras e artistas que representassem o nicho. A todos vocês, obrigado pela companhia e até segunda-feira, às 7 horas da manhã, com a primeira edição do Almoçando com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.